A atuação e o jogo não foram brilhantes, mas o Internacional conseguiu uma importante vitória por 2-0 contra o São José, com gols do artilheiro do campeonato, Pedro Henrique, e de uma jovem estrela da base, Luca, que enfim desencanta entre os profissionais. Mano testou novamente o esquema com 2 pontas e tira algumas conclusões dessa partida para a sequência da temporada. A gente fala sobre tudo isso, da vitória colorada, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Tô aqui no Beira-Rio, onde acompanhei a vitória colorada por 2-0 sobre a equipe do São José. É verdade, não foi um jogo empolgante, não foi um jogo brilhante, mas são mais 3 pontos para a conta do time do técnico Mano Menezes, que agora pode respirar um pouco mais tranquila em relação à classificação do Campeonato Gaúcho e pode respirar um pouco mais tranquila em relação à diferença para a vice-liderança, buscar a vice-liderança, que é um objetivo para que o Inter, enfim, não tenha o risco de enfrentar o Grêmio na semifinal, de que decida a semifinal do Campeonato Gaúcho em casa e encaminhe um possível Grenal na fase de mata-matas realmente para a decisão do Gauchão, que é o que tudo espera. As novidades dessa partida começaram a partir da escalação. Mano Menezes mudou no meio-campo e mudou no ataque. Aliás, mudanças que já eram previstas. Além da mudança da defesa, ele coloca o Gabriel Mercado na vaga do Rodrigo Moledo, o Mercado reassumindo o posto de titular, foi capitão hoje, e assim, é uma diferença absurda quando o Gabriel Mercado está na zaga. Zagueiro argentino de hierarquia, experiência, muita qualidade técnica e explosão na marcação. Foi soberano defensivamente o Gabriel Mercado, no início ainda um pouco desembocado, depois se encontrou e foi impecável durante toda a partida, aliás, como foi, por exemplo, a última temporada do Gabriel Mercado, também impecável. Mas as outras mudanças, e que a gente ainda não havia dado como certas, foram no meio-campo. A entrada do Baralhas na vaga do Johnny, e a gente tem dito, olha, pro Mano, o Baralhas deve ser titular em breve. Ele mesmo explicou que colocou o Johnny como titular lá em Pelotas em função das críticas que aconteceram para o Johnny e para não perder o jogador. Hoje ele já colocou o Baralhas e assim, é uma diferença do ponto de vista de consistência defensiva ter o Baralhas e ter o Johnny. O Baralhas é um cara muito mais preocupado com a parte defensiva do que o Johnny, é um cara que guarda muito mais a posição do que o Johnny. E isso taticamente ficou claro na partida de hoje. E aí com a entrada do Gabriel Baralhas no time, o Mano pôde soltar um pouco mais os outros setores e aí ele coloca o Alexandre Alemão na vaga do Alan Patrick. O próprio Mano Menezes havia dito já que existia a chance do Alan Patrick ser preservado na partida de hoje, porque ele sentiu um desconforto muscular depois do jogo contra o Brasil. E foi o que aconteceu. Mano optou por guardar um pouco o Alan Patrick e saiu jogando com o Alemão, Pedro Henrique e Wanderson. Foi essa a formação no primeiro tempo. E assim, o que a gente tira já de conclusão dessa formação tática, tá? Primeiro, é uma formação direta. Ele inclusive hoje colocou o Wanderson pela direita e o Pedro Henrique pela esquerda. E quando a bola chega nos dois, vai para dentro deles, vai para dentro do lateral, vai para dentro do lateral. Só que em todas. E aí, obviamente, o time ele fica um pouco mais previsível. E precisa ter um pouco mais de aproximação do setor do meio-campo, algo que o Inter não teve. Principalmente porque o Maurício, ele não teve um primeiro tempo tão ligado, um primeiro tempo tão acordado, tão disposto. Por isso faltou um pouco disso para o Internacional na primeira etapa. Mas quando a gente vai falar do jogo, fica até um pouco complicado de analisar, porque o São José ele é tão inferior tecnicamente ao Internacional, que mesmo com essas dificuldades que o Inter teve de aproximação do setor do meio-campo em relação aos atacantes, o Inter foi plenamente soberano na primeira etapa, criou grandes chances, teve bola na trave com o Pedro Henrique, teve oportunidade de cabeça com o Maurício, teve chute de bola de fora da área do Depena, teve cruzamento muito perigoso que se o Wanderson chega um segundo antes, ele faz o gol. O Inter foi soberano, é verdade que deu alguns cochilos na primeira etapa, permitiu que o São José atacasse em alguns momentos, mas o Inter, pela qualidade técnica, não deixou de ser o dono da partida em nenhum momento. Faltou um pouco mais de ajuste para essa formação, acho que com o Alan Patrick, Pedro Henrique, Wanderson e Alemão poderia render mais, com o Maurício não rendeu tanto, tá? E aí no intervalo, o Mano saiu bem irritado com o time, com a arbitragem, com todo mundo. Saiu irritado o Mano Menezes e já voltou com uma troca. Ele refez o esquema que é o esquema titular do Internacional. Tirou o Alemão
que eu até acho que fez um bom jogo dentro da capacidade do alemão, cara de sempre, brigador, rouba a bola, briga lá na frente, consegue arrumar algumas jogadas tirando da cartola. Ele tira o alemão e coloca o Alan Patrick. E aí quando ele coloca o Alan Patrick, cara, o Alan Patrick é o melhor jogador do Internacional tecnicamente. O Alan Patrick é o maestro desse time do Internacional. A bola chegava no pé dele e andava, e andava. Aí o Maurício cresce de produção, o Wanderson cresce de produção, o Pedro Henrique voltou para ser o centroavante, crescendo de produção, o Bustos cresce de produção. Quero destacar a excelente partida, de novo, de René. Aliás, que lateral esquerdo competente, a gente não fala muito do René, vou abrir esses parênteses para falar aqui. Grande jogo do René, para mim o melhor em campo hoje do Internacional. E aí o Inter foi o dono do jogo com o Alan Patrick em campo. E martelou, pressionou, criou muitas chances até chegar ao gol. Um chute de fora da área em que a bola desvia na zaga e sobra para o Pedro Henrique. Artilheiro do campeonato, tem estrela, tá largo o Pedro Henrique, ele toca na saída do goleiro e faz 1-0, desafogando naquele momento o Internacional da partida. E teve ainda a chance, teve ainda a possibilidade de um momento muito especial da partida. O Pedro Henrique faz o gol, segue jogando mais alguns minutos e, como todos os jogos, ele cansa muito porque é um jogador que corre bastante, ele sai do jogo. E aí entra Luca, jovem da base. Luca, que foi artilheiro do Sub-20 no ano passado e que não teve a oportunidade ainda de desabrochar no profissional. E talvez agora aqui ele tenha feito seu primeiro grande jogo com a camisa do Inter, tá? Participou, na primeira jogada já lhe deu uma arrancada pelo lado direito que deu confiança para ele. Depois ele chutou a gol e aí ele conseguiu o gol. Uma cobrança de falta do Depena, ele desvia muito bem de cabeça a bola no canto oposto do Fábio para fazer o 2-0 e matar. E aí o legal, tá? No momento do gol do Luca, todos atravessaram o gramado para abraçar ele. Pela importância, né? Para o moleque, centroavante, 20 anos de idade, é importante para ele fazer o primeiro gol como profissional e todo mundo destacou isso. Para mim faltou a sarrada, tá? Mas fica para a próxima, beleza, Luca? 2-0, um jogo que dá confiança para o artilheiro do campeonato, um jogo que coloca uma opção para Mano Menezes, que é o Luca, que jogou bem, não foi só o gol, ele jogou bem, ele deu opção e que bota o Inter novamente na briga ali para se consolidar como vice-líder do campeonato. Não foi uma atuação brilhante, também não precisava ser, o São José não exigiu. O Inter jogou pro gasto e conseguiu uma importante vitória. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!